Sejam muito bem-vindos ao 25º episódio do My Housecast. Ao meu lado direito, meu braço direito. Meu braço direito não, seu bracinho tá meio... Não, tá... meu tá mais forte. Jorge Espíndola. Primeiro episódio dele como diretor da My Broker Senador Canedo. Potência do Centro-Oeste. Que isso, Brasil! E hoje nós temos um convidado super especial, um cara que não só tem o meu respeito, mas ele tem minha admiração, eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Hoje eu estava conversando com ele, inclusive, mas você falei, cara, sabe o que eu acho bom da nossa amizade? É a nossa maturidade. Às vezes você me chama atenção, eu te chamo atenção, mas a gente sabe que a gente está indo para o mesmo caminho, a gente se respeita e se gosta. Meu amigo Rafael Rios, uma salva de palmas. Roger, salve de palmas. Salve de palmas, doutor. Aê! Seja muito bem-vindo, meu Muito querido. obrigado, Guilherme, Jorge. Pode ter certeza que para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, poder contribuir com esse grupo que é de muito orgulho para a nossa família My Broker. E eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai assistir esse podcast, vai falar, nossa, a gente falou coisas ali, só que hoje a gente não aplica não, porque a gente está muito maior do que estava ano passado. Amém, amém, amém. Inclusive o tema é como ser líder sem perder a humanidade. A humanidade, né? Nossa, olha Como ser líder sem perder a humanidade. Olha que tema foda. E eu confesso que é o primeiro episódio, eu acho que eu tô com a cadernetinha. Eu realmente quero começar a anotar mais. Mas esse tema me chamou muita atenção. Porque eu sou líder, mas muitas vezes eu sou mal interpretado, né? Não, tranquilo, de boa. Super de boa. E tem muita gente que às vezes que não me vê como um líder humano. E eu reflito muito sobre isso, porque às vezes o que é humano para o outro não é ser humano para você, né? E eu falo, cara, será que eu estou dando o meu melhor mesmo? Será que eu estou tomando a melhor decisão? Porque a minha intenção é boa, mas será que essa intenção está sendo efetiva? Mas antes da gente aprofundar aqui, Rafael, eu queria que você fizesse um breve resumo hoje de quem é o Rafael Rios, hoje qual posição que você ocupa dentro da My Broker. Sua trajetória, de como começou na My Broker. Mas se for a trajetória é muito tempo, né? Muito tempo, tô velho, né? Aí a trajetória é longa. Mas vamos fazer ela longa, porém resumida. Guilherme, eu hoje estou como diretor executivo do grupo My Broker, mas não foi por aí que eu comecei. Tudo aconteceu muito de forma ordenada na minha vida, por Deus. Então, todas as vezes que Deus fechava uma porta para mim, Ele abria duas, e eu fui enxergando isso no decorrer do tempo. Em 2024, início de 2024 para final de 2023, eu tinha a My Broker Fazendas, comentei com vocês, né? A gente tinha um projeto, o projeto ele ficou muito oneroso para mim e eu tinha um plano de desistir. E foi aí que eu tive um convite do Vitor para ir para a expansão com o objetivo de dobrar o número de lojas em 2024. E assim eu fiz. Mas eu sou um cara que... eu sou um profissional formado em publicidade e propaganda. Eu tenho uma pós-graduação em marketing pela FGV. Hoje eu tenho algumas empresas, dentro delas a My Broker faz parte das minhas empresas, mas eu sou sócio de um grupo de agências de marketing, que é minha área de formação. Então, agência de publicidade tradicional, publicidade para o agro, publicidade para música. Hoje eu sou empresário de algumas duplas sertanejas também. E, enfim, eu já passei por algumas outras áreas que me deram bagagem e experiência para eu ter ido para onde eu fui, né? Eu fui franqueado muitos anos de uma franquia de rede de alimentação chamada Montana, que foi o que me deu base para construir o processo de franquias da My Broker hoje. Que aí a gente está com 28 franquias no nosso modelo de negócio, e a nossa intenção esse ano aí é tentar bater as 150 lojas. Bacana. Você falou uma coisa aí da publicidade e eu nunca te perguntei isso. Você formou em publicidade quando você já estava na área e você viu que vale... Ah, tá. Não, eu não formei quando eu estava na área. Eu formei e entrei na área durante a formação.
quando você estava na Coca-Cola que Foi. você... Quando eu formei, eu estava cursando publicidade quando eu entrei na Coca-Cola. Você entrou na área já, ou não? Já entrei na área. Então Eu entrei... você já entrou, entre aspas, até por nesse nicho, até por Foi. essa... Eu entrei como assistente de marketing na Coca-Cola em 15 de setembro de 2008. E por que estudar publicidade e propaganda? Porque assim, hoje, às vezes não tem tanto sentido fazer um curso superior disso, ok? Mas hoje a gente... hoje essa parte de marketing, ela tá, acho que sendo mais difundida, né? Mais propagada. Mas eu imagino que 20 anos atrás... Claro que já existia marketing, né? Já. Sempre existia. Mas não era tão popular a ponto de falar assim, não, eu vou fazer uma... Assim, marketing sempre foi um nome que agradou aos ouvidos das pessoas, mas que desagradou aos fazedores. As pessoas não sabiam fazer marketing. Quem fazia marketing eram as grandes empresas. A Coca-Cola, em 2008, tinha 8 pessoas, 10 pessoas na área de marketing. Hoje, a Coca-Cola de Goiânia, que eu estou falando, de Trindade, né? Quantas pessoas não deve ter hoje? 50, 100 pessoas. E assim como a inteligência artificial, ela veio para acelerar muito. Muitas pessoas acham que sabe fazer marketing porque sabe fazer um layout de alguma coisa. E marketing vai muito além de o design de alguma coisa. Marketing vai muito além disso. E muito mais importante do que isso é entender que, como você falou do conhecimento, né? Por que eu resolvi fazer publicidade e propaganda? Eu sempre tive uma vocação para a área de comunicação e eu sempre me achei um cara criativo, até cursar publicidade e propaganda, que eu descobri que eu era pouco criativo e muito metodológico. Eu tinha metodologia, mas pouca criatividade. Tanto é que na minha área de atuação eu optei por ir para a área de planejamento e não para a área de criação. E nesse decorrer do tempo eu montei a empresa de marketing antes de sair da Coca-Cola. E aí eu fui obrigado a sair da Coca-Cola quando a gente fechou o contrato com o Gustavo Lima. E aí o negócio ficou muito grande, eu não conseguiria mais ficar um pouco em cada um. Só um pouco. Pergunta de marketing, gente? Eu tenho uma curiosidade. Rafael, quando a gente fala de marca, a gente vê muita exposição, por exemplo, questão de televisão, rádio e tudo mais, mas existe um marketing interno na Coca-Cola, por exemplo, para os funcionários? Existe. A gente chama isso de endomarketing. Endomarketing. A gente tem o marketing, que é o que é feito para o cliente se apaixonar pelo produto. Certo. Nós temos o endomarketing, que é o que a gente faz para os funcionários se apaixonarem pela empresa. E a gente faz o trade marketing, que é para os clientes se apaixonarem pelo produto dentro do ponto de venda. Quando você vai num supermercado e você vê uma exposição linda da Coca-Cola, aquilo não é marketing, aquilo é trade marketing. Aquilo é para aumentar o ponto de referência de uma pessoa com a marca dentro do ponto de venda. Quando, por exemplo, está tendo uma degustação... Quando tem um sample... Quando você chega aqui na loja do Parque Amazônia e tem um QR Code do Instituto My Broker, aquilo é um trade marketing. Entendi. Entendeu? Porque quem é o cliente? O corretor. Quem é o produto? O instituto. E quem é a empresa? A imobiliária. Massa. Mas até, eu não sei como que é melhor a gente falar sobre isso aqui, Rafael, mas eu vou citar as minhas dúvidas, né? Você e o Jorge, principalmente, sabem um pouco como que é a minha forma de liderança. Eu acho que é uma liderança um pouco autocrática, muitas vezes, né? E de uma forma... Claro, vou te dar um exemplo. Hoje, aconteceu uma coisa. Eu mandei num grupo uma pergunta e aí o pessoal não me respondeu, no grupo de gestores. E aí eu falei para eles assim... ponto de interrogação, ele é usado para perguntas e etc, tal. Expliquei, né? Então, quando ele é usado ao final de uma frase, quer dizer... Provocativo. Isso. Então, quando eu fizer usar esse símbolo no final de uma frase, é uma pergunta. Requer uma resposta. E aí depois eu já liguei para eles e conversei mais um pouco. Quando eu faço isso, quem trabalha já mais perto de mim, não dá para ser pessoas muito sensíveis. E muitas vezes eu fui taxado, até legal, a gente conversou disso lá na tribo da liderança, eu fui taxado de antipático.
né? Antipático no sentido literal da palavra, de não ter empatia, não ter empatia pela pessoa. E nem simpatia. E nem simpatia. Só que, vou dar um exemplo claro, não vou citar nomes aqui, mas cada um tem um problema. Uhum. Cada um tem os seus problemas. E eu não sou uma pessoa que eu aceito aquele tipo de justificativo. Você não sabe o que eu estou passando. Por quê? Porque a pessoa que está falando isso, ela também não sabe do que eu estou passando. Na minha visão, quando eu estou falando isso, eu estou aumentando o meu problema e diminuindo o problema do outro. E até sendo, às vezes, um pouco egocêntrico de achar que, tipo assim, o meu problema, o mundo em torno de mim, o meu problema é maior. Uhum. E eu entendo que, por exemplo, nós trabalhamos no mercado, um mercado liberal, né, de profissionais liberais, onde às vezes o cara está com problema com a esposa, está com problema com o filho, etc. E eu entendo, e eu quero o bem dele, eu quero que ele resolva lá. Só que, na minha concepção, quando essa pessoa ela não está tendo um comprometimento com a empresa e não está tendo resultado, inclusive, do trabalho que ela está tendo, ela está tendo mais um problema. Vai gerar mais problemas. Uhum. E eu não consigo, né? Eu gosto sempre de pensar lá na roda da vida, né? Que são 4 áreas subdivididas e 12 mini áreas. E a gente vai ali para parte espiritual, social, física, intelectual, financeira, enfim. Eu não consigo. Talvez eu até conseguiria, se eu tivesse uma pessoa que eu soubesse tudo da vida dela e fosse. Mas na posição que eu estou hoje, que eu lidero, por exemplo, centenas de pessoas e tende a aumentar, eu não consigo lidar com todos esses problemas que a pessoa tem. Na minha cabeça tem assim, cara, eu preciso ajudar você a lidar e resolver pelo menos 2 partes aqui. Se você é um profissional, melhor colocar mais dinheiro no bolso. Uhum. Você cuidar lá da sua esposa, do seu filho, da sua mãe e da sua casa e tal. Esse é meu desejo. Uhum. E é muito, muito claro isso. Só que muitas vezes eu sou visto como antipático, né? Justamente por isso. Eu queria que você comentasse sobre isso, sendo que nós estamos, o tema que é como ser líder sem perder a humanidade. O que eu vejo hoje, Guilherme? Eu vejo que existe uma deturpação do que a gente entende sobre empatia. Muitas pessoas confundem empatia com compaixão. E compaixão, muitas vezes, é o sentir a dor junto com o outro, né? E quando a gente vai para o mundo empresarial, ser empático significa entender a dor do outro, mas com uma solução. E muitas vezes essa solução é um feedback mais duro, é uma cobrança um pouco mais aguerrida. E o que eu vejo hoje quando a gente fala de liderança e humanidade? A gente está passando por um século, né, por um momento na nossa vida que as pessoas estão cada vez mais se relacionando com máquinas. E o excesso de relacionamento com máquinas faz a gente entender que as pessoas são máquinas. Talvez na hora que você mandou a mensagem, não sei o horário, não tinha nenhuma pessoa disponível por algum motivo. E o imediatismo faz com que a resposta tenha que ser rápida. Mas nem sempre a resposta tem que ser rápida. Porque é muito melhor a gente cobrar da nossa equipe respostas corretas para as perguntas do que agilidade nas respostas. E eu vejo muito hoje que quando você está falando de uma relação entre pessoas, as máquinas obedecem muito o que a gente fala. Só que as máquinas não inspiram ninguém. Tipo um chatbot. Tipo um chatbot. Quem inspira? O ser humano. A grande diferenciação que nós vamos ter daqui para frente, quando a gente fala de liderança, não é mais ser o melhor, ou fazer o mais rápido. É como eu vou inspirar as pessoas. As pessoas buscam inspiração. E o nosso dever é saber, eu estou ou não sendo inspiração? Porque existe uma grande diferença entre liderança e gestão. Fazendo uma analogia para vocês, o líder é aquele cara que inspira a pessoa a subir a montanha. E o gestor é o cara que define qual montanha vai subir, que horas vai subir e com quem a gente vai subir. A gente não consegue ser gestor sem ser líder, mas a gente consegue ser líder sem ser gestor. Por que eu falo isso para vocês? Porque a liderança está muito mais voltada para movimentar o ser humano.
É o cara que inspira, é o cara que motiva, é o cara que engaja. Tira da é o zona cara, de conforto. O cara tira da zona de conforto. E a gestão? É o cara que faz isso por algum motivo. Eu estou te incomodando porque eu sei que você tem potencial. Então vamos começar a olhar os números. Eu estou te incomodando porque eu sei que a empresa precisa seguir nesse caminho. E a gente vai viver uma geração que ela vai deixar de seguir pessoas simpáticas e carismáticas para seguir pessoas que de fato têm resultado. É aí que entra a questão da humanidade. Não adianta só ter resultado, mas não ter ninguém junto. O que falta é liderança. Ano passado, o Guilherme deu relato, o grupo Aparecida tinha 30 e poucas pessoas. No grupo, né? 40 e poucas pessoas. Hoje a gente tem isso de gestores. E a gente não forma isso somente com gestão. A gente forma isso com liderança. A gestão é a forma como a gente vai multiplicar isso. É como eu vou transformar 40 em 80, 80 em 120, e a gente faz isso com gestão. Porque com a gestão a gente explica os porquês das coisas. É legal você ter um amigo super influente, e assim como a internet vive cheia de influentes. O que as marcas buscam com alguns influenciadores? A liderança que elas não conseguem ser. Por que grandes marcas de nome mundial estão colocando os donos para ser a cara do negócio? Porque quando eu tenho o dono que fez a empresa chegar até aqui, sendo líder e gestor, essa empresa tende a ser centenária. Diferente de eu vir aqui, contratar um influenciador, e ele vai lá e faz uma cagada amanhã, e ele representa a minha marca. Deu ruim. Entendeu? Isso é muito ruim. Então a gente tem que estar sempre preocupado em ser líder, e entender o porquê as pessoas estão conosco, mas de certa forma entender para onde nós vamos com as pessoas. E para onde essas pessoas estão indo. Porque senão a gente vira só uma máquina, né? Tu começou a ler o livro lá, Como Despertar Seu Gigante Interior, e também tu viu lembrando um podcast do Flávio Augusto, fala. O Flávio Augusto comprou o time de Orlando City e falou que foi ver o mestre treinar. E ele lembrou lá, vou ver o mestre treinar, o melhor do mundo, não sei quantas vezes no mundo, vou ver o treino do cara, deve ser surreal. Então foi quando ele chegou o treino, teve uma decepção, porque o treino que ele fez era a mesma coisa, coisinha toca de bola, aquecimento normal. E no livro Desperta Seu Gigante Interior, fala, você tem que ser um treinador. Porque o treinador, além de inspirar você, para você dar o seu melhor, mas lembrar das coisas básicas que tem que fazer todos os dias. E trabalhar todos os dias. Tem uma grande máxima assim, da liderança, que fala que quando o líder lidera com o coração, a equipe entrega com a alma. Ou seja, você tem tanta fidelidade das pessoas que estão com você, porque quando você lidera com o coração, você não vai ser enxergado no primeiro momento. Muita gente vai te achar, assim como o Guilherme falou, as pessoas vão te achar rude, antipático. Mas você sabe que você está fazendo o que é justo para as pessoas e para o seu negócio. Não adianta você fazer só o que é bom para as pessoas, aí você é o líder simpático. E também não adianta você fazer só o que é bom para o seu negócio, que aí você vai ser o líder antipático. Você precisa ser o líder que lidera com o coração. Porque o coração fala muito mais do que a razão. E quando você lidera com o coração, a grande probabilidade do seu time entregar com a alma, de ser tudo para eles, é muito grande. Então, esse é um dos ensinamentos quando a gente fala de humanidade. E a gente hoje tem poucos momentos de conexão com as pessoas. Agora são 6 horas da tarde, eu acredito que vocês tenham chegado aqui 8 horas da noite. Já são 10 horas que vocês estão aqui. Quantas horas você passa com a sua noiva por dia? 1 hora, no máximo 1h30. Só que você se conecta tanto com ela ao ponto dela ser sua namorada e virar sua noiva. E às vezes você está sentado com uma pessoa aqui que você só sabe que ele chegou atrasado. Ou que ele não vendeu esse mês. Você tem conexão nenhuma com ele. Isso é forte, hein? E um dos pontos principais do nosso trabalho é entender como nos comunicar com as pessoas. Porque o nosso principal trabalho como líder é vender a empresa para os nossos corretores. Eles são nossos clientes. Só que os nossos clientes compram de quem confia. E assim com qualquer negócio, você não compra de quem você não confia. Você pode até gostar de um produto, mas você vai procurar um vendedor que você confia. Então, se o líder não passa confiança, ele vai perder a equipe dele. Uma coisa que eu falo também para os meninos, quando era gestor na Independência, e para algumas pessoas também, na imobiliária é uma sala de aulas, tem várias pessoas de um jeito diferente, com um jeito diferente. Aproveita, conversa com uma pessoa, cumprimenta na mão de todo mundo, fala com uma pessoa, tira um tempo, conversa, porque realmente, por vez de você
tiver uma experiência com um cliente diferente, conversa aqui que quando chegar lá tem mais maturidade. Só que certeza. poucas pessoas fazem isso. Eu, por exemplo, chego lá, tem mania de pegar na mão de todo mundo e perguntar se está tudo bem, certo? E com isso as pessoas têm mais conexão comigo, que é mais facilidade, mas as outras pessoas chegam na caladinha dela e acabam ficando num canto. Pai, conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo, que vai ter mais facilidade no seu dia a dia. Você começou como corretor na MyBroker. Isso. Depois você virou gerente. Coordenador, gerente. Coordenador, gerente, diretor. Eu tenho certeza, sem conhecer 100% da sua trajetória, que o que te trouxe para a função que você hoje foi o nível de conexão que você teve com quem está nessa cadeira. Sim. E é isso que acontece. E esse é o segredo. E esse segredo ele é verticalizado. Esse segredo ele é o mesmo de baixo para cima que ele é de cima para baixo. Não tem como o líder hoje se conectar com a equipe dele se ele não fizer isso que você falou, se ele não conhecer. E não tem como a pessoa que está na equipe hoje se tornar um líder, se tornar um diretor, se ela também não se conectar com as pessoas. Então isso é uma tendência verticalizada, né? Isso é um movimento verticalizado. Por quê? Porque a gente vive uma geração hoje de muito imediatismo. As pessoas hoje sentam na cadeira como corretor e ela quer vender amanhã. E ela já quer receber a comissão depois de amanhã, porque na sexta-feira ela tem que viajar para gastar o dinheiro que ela ganhou da comissão. Aí como ele começa? Ele começa gastando dinheiro. Ele já comprometeu o dinheiro sem antes trabalhar, sem antes receber e sem antes ter feito o que ele tinha que fazer. E o nosso papel hoje é administrar essas ansiedades e essas frustrações das pessoas. Porque eu tenho certeza, Jorge, ninguém acorda cedo para vir para cá com a intenção de perder. Ele não vem para cá e fala assim, ó, hoje eu acordei e eu vim para perder. Eu acordei para dar tudo errado, para não vender mesmo e para todas as ligações que eu fizer para o cliente ser recusada. Não, as pessoas acordam para vencer. E um dos principais papéis que o líder tem que ter a partir do momento que ele está aqui é entender qual é a vitória dessa pessoa. Talvez o seu corretor não queira andar num carro importado. Talvez ele não queira aparecer, talvez ele seja tímido mesmo, mas a vitória para ele é a casa dele, a vitória para ele é uma chacrinha. E a gente tem que ter essa abertura para entender que quando você... O que motiva a pessoa? O que motiva a pessoa? Qual que é seu sonho? Porque se você fizer essa pergunta para a sua equipe, para 10 pessoas, dificilmente você vai ouvir a mesma resposta. Meu Deus. Como diz, tudo que eu fiz tá errado. 5W2H. Não dá pra tirar uma voz boa. Cara, eu tô pensando aqui, tem tempo que eu não pergunto pra pessoa sobre sonho. Rafael, mas quando a gente tem uma equipe menor, isso é até mais fácil, digamos assim, porque você está convivendo ali mais até com a pessoa, né? Quando você tem uma equipe de vendas, você tem um vendedor, é um tipo de conexão, de tratamento de tempo. Quando você tem 10, quando você tem 100 é outro, quando você tem 1000 é outro. E como que nós que já estamos numa posição que existem castas abaixo de nós, de liderança, nós podemos ser mais humanos nessa liderança? Ó, Guilherme, sua pergunta é ótima. Eu sabia que você estava caladinho, você tinha uma boa pergunta. Refletindo. Primeira coisa, cara, é diferenciar o que a gente faz para cada indivíduo. Quando você trata todo mundo igual, você desmerece quem é bom. Então a primeira coisa é você ter certeza de quem são os heróis do seu negócio. Segundo ponto, a partir do momento que você deixa de ser uma liderança hierárquica para ser uma liderança empresarial, liderança hierárquica é o gerente que gerencia a equipe. Liderança empresarial é o diretor que lidera o gerente que lidera uma equipe. Você tem que fazer discernimento de liderança e gestão. O diretor hoje, ele é o líder da empresa, mas ele é o gestor dos gerentes. Por quê? Porque o assunto que ele trata com os gerentes é sobre negócios. Obviamente, saber os sonhos, você não vai conseguir saber das centenas de corretores, mas dos seus gerentes é importante que você saiba. Porque eles são os futuros você, daqui a pouco. Assim como você tem esse processo de contratação, formação de diretores. Então, o grande desafio hoje é, o corretor precisa de um líder. O ser humano é igual a formiga, gente. A formiga, se o líder anda para a direita, vai todo mundo para a direita. E se o líder está igual uma barata tonta, todo mundo vai ficar igual uma barata tonta. Então, quando a gente fala de nível corretor, quando a gente fala de nível como empresa como um todo, o principal papel de vocês é serem líderes.
quando a gente fala de tratar com outras lideranças, o principal papel nosso é gestão. O gerente precisa entender que não são só mais os resultados dele que vão fazer ele mudar de cadeira. É o quanto ele forma as pessoas. Não tem como você crescer sem você botar o tijolinho lá embaixo, concorda? Sim. Dificilmente você vai fazer uma casa pelo telhado. E o que é colocar o tijolinho? É eu querer ser dono de 10 lojas, então eu tenho que ter 9 sócios. Um para cada outra loja que eu não posso estar. E aí eu quero ter uma empresa com 5 gerentes, eu tenho que contratar 5 gerentes para que eu seja o diretor. E não querer ser melhor do que eles, porque quando eles são melhores do que a gente tem muito mais tranquilidade de que a empresa vai para o lugar certo. Então muitas vezes a gente busca ser aplaudido, ser reconhecido, estar no topo, e na verdade a gente tem que estar no topo da formação dessas pessoas e não da aparição, porque muitas vezes essas pessoas se sentem frustradas por não serem reconhecidas. Talvez um corretor que chegou agora, que vocês contrataram ele ali, que fez uma venda de 100 mil reais, foi a venda da vida dele. Talvez para você não seja nada, mas para ele foi a venda da vida dele. Ele se preparou um mês para fazer aquela venda, que para a loja às vezes não significa nada. Mas para ele, para a família dele, com o que ele vai fazer com o dinheiro, representa tudo. E aí que está a humanidade. É tratar as pessoas de forma onde a gente não desmereça quem é bom. E o bom não é só o que traz VGV para a nossa loja. Existe uma máxima das rochas e estrelas. Toda empresa precisa de rochas e estrelas. As estrelas são as pessoas que brilham na empresa, que inspiram outras pessoas. Pessoas que todo mundo quer ser iguais a ela. E as rochas são aquelas que dão alicerce. Nem sempre elas brilham. Mas vou te falar uma coisa, não tem como você subir para ver uma estrela, talvez, se não fosse em cima de uma rocha. Porque elas são a firmeza do negócio. É o que a gente precisa para o nosso negócio. Pessoas consolidadas. Dificilmente você arranca uma rocha do chão, né? A estrela todo dia ela some e volta. Então, a rocha é a certeza de que você está com pessoas certas. Talvez rochas virem estrelas no seu negócio. Mas dificilmente você vai ter estrelas virando rocha. E é mais fácil também a gente transformar uma rocha em estrela do que trazer uma estrela para o seu time, porque a estrela geralmente está num emprego melhor, ganhando melhor, uma empresa já consolidada, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar para ser desejado. Por isso que quando a gente vai fazer um processo seletivo, um dos grandes erros que a gente tem hoje é contar tudo que a gente é e tudo que a empresa é para a pessoa. Na verdade, aquela pessoa está querendo entrar aqui, então o que ela pode agregar para nós? Qual o valor que ela vai trazer? Por que eu deveria trazer você? Qual resultado você vai trazer a mais? Mesmo sem experiência. E deixar as pessoas falarem. Porque as pessoas hoje são sedentas por fala. A gente está muitas vezes querendo falar pelas pessoas. E está ouvindo pouco. E é dentro de cada um que tem a essência de crescimento, que tem as verdades, que tem as razões. Talvez você tenha uma equipe aqui de 50 corretores que eles estão calados porque eles não estão conseguindo falar o que querem. E se esses caras falassem o que era bom para a empresa? Você não teria um gerente, você teria 50 corretores falando o que é bom para o seu negócio, provando para você que às vezes você pode ficar só nos bastidores, que eles sabem o que precisa ser feito. Você acha que humanidade, gestão de humanidade, está ligado com um pouco de reconhecimento? Eu acho que está ligado muito. Hoje, dos fatores que mais fidelizam pessoas nas empresas, o primeiro dele é reconhecimento. Mais que o dinheiro. Remuneração está em quarto, quinto lugar. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem oportunidade de crescimento e as pessoas querem... qual que é o terceiro? Reconhecimento, oportunidade de crescimento e... não lembro o terceiro. Deve ser pertencimento. Pertencimento, mas dinheiro não é o maior. Eu vim de uma empresa, cara, que me deu tudo. Eu conheci grande parte do mundo pela Coca-Cola. E lá não tem os melhores salários. Só que ela me colocou em lugares que com muito dinheiro eu não chegaria. Por quê? Porque ela me reconheceu. Eu trabalhava 6 meses para ganhar um prêmio, talvez para ir para Nova York assistir a final de tênis. Por quê? Porque aquele era um reconhecimento que ela estava me dando, mas de um esforço que foi meu. E como ela sabia disso? Ela, tipo assim, Rafael, por exemplo, Rafael gosta de jogos. Mandar Rafael para Nova York. Era a cultura dela, né? Era a cultura da empresa. A empresa patrocina eventos de renomes mundiais. Então, no
mesmo incentivo que tinha para assistir o final de tênis em Nova York, tinha para assistir um jogo do Manchester, tinha para assistir a final de rugby em Londres, tinha para assistir uma Fórmula 1. Então, ela reconhecia as pessoas, colocando as pessoas em lugares que o dinheiro não compra. Rafael, você falou uma frase aqui que eu não consegui anotar, não sei se você vai lembrar. Quando você trata todo mundo igual, você desmerece quem é bom. Essa é boa, hein? Quem é bom não quer ser tratado igual a todo mundo, gente. Certo? Não, tá tranquilo. Quem é bom precisa ser tratado de forma diferente, precisa ser reconhecido de forma diferente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quem é bom não é bom só no resultado. Ele é bom nas atitudes. E é um erro do líder reconhecer só as pessoas que trazem resultado. Por quê? Porque é importante reconhecer as pessoas que trazem um clima melhor para a empresa, pessoas que estão antenadas, que estão engajadas. E a gente reconhece e põe no pódio somente pessoa que vende. E as pessoas que às vezes influenciam indiretamente o clima do meu negócio para ser tão bom a ponto de que outros vendam. Como você está diagnosticando isso? Cara, Entendeu? isso é legal. Isso é legal. Você falou de questão de reconhecimento. Eu tenho um certo problema de reconhecer as pessoas. Tem 11 anos que eu estou no mercado imobiliário e eu nunca tive um líder no mercado imobiliário. Eu comecei sozinho. Hoje, assim, eu fico literalmente muito feliz em ver como que funciona nas nossas empresas. Porque aquele negócio não foi assim sempre, né? Ontem eu recebi tanta mensagem, cara, mas parece que você ficou mais feliz do que o pessoal que ganhou o próprio carro. Eu falei, cara, eu acredito verdadeiramente que eu tenho que ficar mais feliz. Sabe por quê? Melhor do que você ganhar um carro é você poder proporcionar outras pessoas ganharem um carro. Eu nunca ganhei um carro, mas, cara, eu poder proporcionar isso para pessoas que estão junto comigo, que merecem, não tem... Eu acredito muito, Guilherme, que sorte é um pouco de competência juntada à hora certa. Dificilmente você vê alguém dar sorte na hora errada. Fulano trabalha arduamente há 6 meses, ele deu sorte. Ninguém viu os 6 meses que ele construiu. 6 meses atrás. Ninguém viu o que aqueles meninos construíram para poder fazer as vendas que eles fizeram. Então, não necessariamente foi só sorte. Entendeu? E a gente tem muito esse prejulgamento de que fulano tem sorte, a agência tem sorte, enfim. E eu acho muito ruim quando a gente desmerece o mérito do outro, né? Porque como nós somos um grupo hoje de quase 3 mil pessoas, a gente tinha que se alegrar, porque aquela pessoa ali que ontem ganhou um carro, ela vai estar cada vez mais disposta a entregar o último percentual que ela tem na bateria dela para a empresa. E não simplesmente pegar o carro dela e sair viajando e ir embora. Entendeu? Aquele momento ali vai ficar marcado para sempre. Eu não sei se eles têm carro ou se eles não têm carro, mas aquele momento vai ficar marcado para sempre na vida deles. Porque diferentemente de dar dinheiro, que você vai usar o dinheiro para pagar uma conta, quando você dá um carro, você pode até vender o carro para pagar a conta, mas ele vai estar eternizado na sua cabeça. Cara, eu ganhei um carro. Você tem noção do que é ganhar um carro no sorteio, meu irmão? Tem gente que trabalha o ano inteiro para ganhar metade do valor de um carro. Não, muito menos. Se você pegar o salário mínimo, muito menos. Uma moto. Trabalhado 25%. Porque eu tô falando de corretor ganha muito dinheiro, né? Mas, igual cara, o Christian, só para finalizar, o Christian tocou. Eu ganhei de presente do ano passado, ganhei um terno da Gentleman. Aí eu quis que você não vai usar, não. Vou usar na inauguração da minha loja. Nem era diretor nem nada. Vou usar na inauguração da minha loja. Então é guardadinho para usar na inauguração da minha loja. Então, o momento para mim que eu ganhei esse terno. Eu nem sabia disso, velho. Eu paguei esse terno aí. Eu ganhei esse terno porque a gente vai saber. No momento que eu for na inauguração da minha loja, eu vou usar esse terno. Então, esse terno também vai estar. Por isso você tá malhando, então, pra cabelo terno. Já tá na pataria. Cara, mas aí. Por que eu tô falando dessa questão de reconhecimento? E eu nunca fui reconhecido. Durante a maior parte da minha trajetória no mercado imobiliário, eu nunca tive o pódio. Eu era o pódio, eu era o primeiro, segundo, terceiro, 10º lugar. E hoje eu vejo que isso, de certa forma, é uma falha da minha gestão.
Porque eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas próprias vitórias e de reconhecer as vitórias, muitas vezes, reconhecer literalmente, assim, de valorizar o do outro. Esses dias atrás o Christian falou pra mim, de uma pessoa, falou assim, cara, fala pra essa pessoa, reconhece ela do trabalho que ela tá fazendo, e tal. Eu falei assim, mas pra quê? Trabalho bom, ela já sabe que tá fazendo um trabalho bom. Porque assim, Talvez ela não sabe. eu não sou movido por elogio. Não sou. Você vê dentro do nosso próprio grupo, eu acho que eu sou o menos elogiado. Que eu sou o mais causador, às vezes, de alguns problemas. Percebi nas reuniões. Então, o que Sabe o que acontece? acontece hoje, Guilherme? Quem para você assim foi um exemplo de liderança? Pessoa que arrastou multidões, pessoa que inspirou as pessoas a serem aquilo que elas não acreditavam que seria. Pra mim, primeiro é Jesus. Não é clichê não, mas Jesus. eu estudo muito Jesus, cara, e eu piro mesmo na liderança dele, assim. Inclusive, Jesus não era doce de pessoa, né? Ele era muito duro. Mas, Existe uma diferença entre ser firme e ser frio. Então, quando você quer ser autoridade, demonstrando autoridade, você ganha descrédito. Quando você demonstra humanidade, você ganha autoridade. Por isso que Jesus demonstrou muita humanidade para se tornar a autoridade. E a gente hoje põe um crachá, sobe numa tampinha e fala, a partir de agora, você não está entendendo, você tem que falar comigo para resolver tal coisa. E aí você vira o problema e não mais a solução. eu falo que eu sou firme, forte e flexível. Eu sou firme na minha forma de falar, eu sou forte nas minhas convicções, mas eu sou flexível para mudar de opinião se você me mostrar que tem um caminho que é melhor. Eu não tenho compromisso com a minha situação, eu tenho compromisso com o meu progresso. Eu tenho compromisso com a minha evolução. E é tão séria essa questão de reconhecimento que eu criei lá uns 2 anos atrás, eu acho, ou talvez até mais, né, Jorge? Questão do almoço do milhão. Uns 2 anos. Aí nós ficamos um tempo sem fazer e voltamos ano passado e tal. Uns 2 anos, não, uns 3 anos. Eu acho que uns 3 Foi anos. bem no início, cara. assim. Todo mundo que vende acima de $1 milhão ganha uma Foi bem no bolsa. início, a gente fez, parou e voltou. Então, uns 3 Eu anos acho que bem no nós vimos início. na Aparecida Imóveis. No Aparecida Imóveis, É. que foi pro Maxwell da Coca-Cola lá, que o Maxwell usou. Foi bem no início, tem um. Aí, beleza. Era o povo ali que convivia. Hoje, cara, esse evento se tornou um evento. Não é um evento que eu tô falando de caro nem nada, mas o evento ele tá tão marcante que, tipo assim, o cara ele quer vender mais pra estar no evento do que por causa do dinheiro, velho. Tanto que isso ficou forte. Assim, virou literalmente um evento. Falar nisso, Gerson, não postamos no feed? Não, né? Postou? Virou um ritual. Criou um ritual. E assim, esses dias o Sabia Ronaldo... que quando você cria rituais, você atrai fiéis? Por que a igreja tem culto toda semana? Ritual, né? Por que o futebol passa 2, 3 vezes na semana? Por que esporte é tão... O esporte é algo que fideliza tantas pessoas? Porque ele é um ritual. Bom. Você dificilmente vai conseguir fazer a construção de algo que tenha fiéis se você não tiver ritual. É difícil você ser bom naquilo que você faz pouco. Então tem gente que se torna especialista em comentar futebol, mas nunca pegou na bola. Mas porque ele vê tanto futebol que ele comenta. Então o nosso trabalho é sim descobrir como transformar o que a gente faz em ritos e como a gente vai atrair fiéis para isso. Então tá ligado também com constância naquilo que você Constância. faz. Cara, e aí esse negócio ficou tão sério. Esses dias uma gerente falou pra mim assim: Guilherme, cara, minha corretora tá surtando, porque ela tá com medo de ficar fora do almoço do milhão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, juro pra você, eu falei pra ela, eu acho legal, também falei assim, cara, é só almoço. Ela falou assim, não, Guilherme, não é almoço. É um almoço com o diretor. Aí eu falei assim, no caso sou eu, sim? Só pra eu entender. Ela, Guilherme, você tem noção do seu valor? Eu falei assim, não, eu almoço comigo todo dia. Não, Já tô cansado de almoçar tô comigo. cansado de almoçar comigo.
Aí esses dias o Ronaldo falou um negócio na minha reunião, eu falei assim, cara, mas você não entendeu, porque assim, você vive com você o dia inteiro. A gente não. Mas tem gente que foi um negócio do corretor faixa preta, eu falei assim, cara, o cara ele quer muito estar com você. Porque nós temos acesso a você, a gente tá com você toda semana, te liga, tal. Esse cara não. Esse cara não tem. Ele não tem possibilidade de almoçar com você nunca na vida. E eu falei assim, cara, portanto que isso é forte. E cada vez esse negócio tá tão mais forte por causa de quê? Por causa desse reconhecimento. Por causa do reconhecimento. O cara, e ele fala, eu vou estar aqui. Eu não aceito não estar aqui. Não sei. Chega na virada do mês, o povo vira um Zé Telo por causa desse negócio. E tipo assim, ficar grilado mesmo. Não acredito que eu não vou estar. Não, eu tenho que vender alguma coisa. Aí teve, esse mês passado, teve uma que não foi por causa de 4.400 e outra por causa de 3.000 reais. Nossa. Mas falaram comigo, eu falei assim, almoço do 1 milhão não é de 900 mil. Você tem que estar... E se você abre a exceção uma vez, ela vai ser para sempre. Você tem que estar sentado nessa cadeira do 1 milhão. Você precisa esforçar mais. Porque lá é só quem vendeu acima de 1 milhão. Eu acho que a pessoa ficou com muito ódio de mim. Mas ela falou assim, cara, eu preciso acelerar mais, né? Que bom que deu certo esse almoço do 1 milhão. Deu. Aí agora eu fiz o jantar. Aí foi melhor ainda. Melhor pessoal ainda. mais chique, não sei o quê. Toma banho. Mas continuando aqui sobre a questão da liderança sem perder a humanidade, vamos pensar aqui de forma mais clara. Quais 3 características principais que você acredita que o líder tem que ter? Um líder de sucesso. Boa comunicação. Eu também acredito. É tudo, né? Ele tem que ter conhecimento e ele tem que ter empatia. Tô faltando só um aqui. Tá quase. E o que é empatia? Que eu achei legal, você falou um negocinho. Empatia, né? Eu também gosto muito de traduzir não, de trazer o significado literal da palavra. Se colocar no lugar do outro. Mas tem como se colocar no lugar do outro? Não tem. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é quando você fala algo para agradar a pessoa. Empatia é quando você faz algo para impulsionar a pessoa, mesmo que ser empático não seja bom. Eu entendo o seu lado, mas... Entendo o seu lado, mas eu tenho que ser empático aqui com a situação. Se você continuar fazendo assim, você vai ser demitido. Entendeu? E ser empático é isso. E hoje a gente precisa formar corretores fortes, gerentes fortes. Por quê? Porque a gente tem que ser empático. E ser empático é dar feedback diretos. Porque é o seguinte, ninguém quer alguém que minta pra ele. É legal passar a mão na cabeça e falar, nossa, cara, deixa eu te falar, você tá no caminho certinho, parabéns, continue assim, viu? Chega 10 horas, aí 11 horas você sai pra almoçar, à tarde você fica mesmo assistindo sessão da tarde em casa, porque à noite um milagre vai acontecer. Na Maria Braga, quem falava mesmo? Maria? Ronaldo era E isso, você não cria pessoas fortes, raízes fortes. Quando você é empático, não. Você conhece a dor da pessoa e você está vendo que a pessoa não está trabalhando certo para poder transformar aquela dor em resultado. Aí o papel do líder empático é olhar e falar assim, cara, você sabe por que você não está vendendo nada? Porque todo dia você vê alguém fazendo alguma coisa. Você tem que parar de ver alguém fazendo alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Assim como os corretores saíram daqui para fazer ação ali. Ó. Tem muito corretor que de 3 da tarde estava em casa. Depois vão falar que foi sorte. Entendeu? Então, comunicação. E o segredo da comunicação não é falar, é ouvir. O principal papel do líder hoje não é falar, é ouvir. Por que vocês sabem o conceito de aprendizado? Não. Aprender é ver ou ouvir alguém sobre alguma coisa. Em nenhum momento a gente ensina alguém falando. A gente aprende ouvindo. Quando você está na aula e o professor leciona a matéria, não é você que está falando, é o professor que está falando, mas quem aprende é você. E a gente está com o nosso corretor, chega cedo, abre o computador e fala assim, ó pessoal, parará, fica o dia inteiro martelando na cabeça do cara.
esse cara não está absorvendo nada. Você não está dando a oportunidade dele. Você não está aprendendo nada. E como que você quer explicar alguma coisa se você não aprende? Como que você quer ensinar algo que você não sabe? Então a gente tem que parar um pouco, assim, é até clichê falar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, mas se a gente soubesse explorar o potencial que cada um tem ouvindo o que as pessoas têm a dizer, meu amigo, eu te falar, ninguém segura nenhuma equipe. Ninguém segura nenhuma equipe. E muitos líderes não deixam a equipe trabalhar em conjunto, em comunhão, em conformidade, porque as palavras vêm dele. E quando a gente propaga alguma coisa, as pessoas não vão entender de forma igual aquilo que eu falei. Agora, quando eu ouço alguma coisa de alguém, eu faço algum entendimento sobre ela. E por isso que é importante ter esse discernimento de que... E aí, Jorge, sua diretoria, o que seus corretores querem? Às vezes está contratando um cara que não tem nada a ver com Garavelo, meu irmão. E por que não deixar esse cara ser feliz em outro lugar? Por que você vai atrapalhar a felicidade dele se sentindo ou tendo o sentimento de egoísmo de perder uma pessoa para a sua equipe? A gente tem um dilema hoje que é a transferência de corretores entre lojas. Só que eu penso que quando o cara resolve sair da sua loja, você já não tem mais aquele cara. Até que ponto vale a pena você segurar alguém que não quer estar com você? Quem tem dúvida está fora. Quem tem dúvida está fora. Quem tem dúvida já está fora há muito tempo. Por isso que eu falei para vocês, os bons, se a gente enumerar aqui 10 pessoas referência do mercado imobiliário hoje, você acha que essas pessoas vão ser contratadas por alguém ou elas vão escolher com quem trabalhar? Escolher. Elas vão escolher com quem trabalhar. Então a gente tem que trabalhar para ser escolhido. E não ficar se justificando numa entrevista para contratar um corretor que não tem experiência nenhuma. Acho que foi o Ronaldo que falou numa reunião dessa, de terça, ou de sócio mesmo, não lembro. Fala que pior que ter um corretor que, por exemplo, está com vontade de sair, manter ele na empresa, né? É pior do que ter alguém ruim é manter ele na sua empresa. Muito pior. Se o cara é ruim... E outra coisa, vamos ser bem sinceros, esse mercado não briga pelos bons. Porque o bom tem muita convicção que ele não vai sair. A gente briga pelo ruim. A gente briga, às vezes, faz um furdunço por conta de um gerente que tem resultado nenhum. Mas é porque a gente gosta de ficar o dia inteiro desviando de hiena em vez de lutar com os leões. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que ter o tempo de lutar com os leões. Porque é lutar com os leões que vai fazer eu ser cada vez maior. Não é ficar desviando de hiena, de anta no meio do meu dia. E isso é muito importante a gente ter esse discernimento. Rafael, você tem falado muito sobre gestor 5.0, né? Uhum. E quais são essas características do gestor 5.0? O gestor 5.0, primeiro, é o cara que conhece muito o mercado que ele atua. Especialista. Segundo, ele conhece muito de pessoas. Terceiro, ele é um cara que sabe definir quais são os objetivos do negócio. Quarto, ele é o cara que sabe criar estratégias. Para quê? Para que os objetivos sejam alcançáveis. E 5, ele sabe avaliar os resultados que ele constrói, para saber se ele continua ou se ele muda de rota. Não adianta você ser bom em planejamento, se você não pôr em prática. Não adianta você ser criativo, se você não for acabativo, se você não botar em prática. Criatividade não serve para nada, se não tiver quem coloque em execução. E conhecimento não serve de nada se você não pôr em prática. Só repete. Então, conhecimento, Pessoas, estratégia, objetivos, estratégias e dados, né? Gerenciamento de dados, de resultados. E nessa mudança, né? O Ronaldo tem falado muito sobre isso, cara, que nós estamos talvez não, né? Com certeza nós estamos no maior era de transformação que o mundo viveu com inteligência artificial. E eu acredito realmente que quem entende mais sobre pessoas vai se promover muito com isso. Muito. E como que a gente aprende sobre pessoas? Boa pergunta, hein?
Como que a gente sobre pessoas. Eu acho que não tem como aprender sobre pessoas se a gente não viver com pessoas. A gente não entender das pessoas, não nos relacionarmos com pessoas. E eu acho que é muito fácil a gente aprender a lidar com pessoas, porque assim, a gente não lidou com menos de 50 pessoas hoje. E você pode fazer esse laboratório a céu aberto. É só você mudar a forma como você fala bom dia para as pessoas. Que você vai ver, essa semana entrou uma pessoa nova lá na empresa que faz a manutenção, né? Faz a zela da empresa. E ela foi acolhida de uma forma que ela nunca tinha sido, eu acho. E aí ela chegou na minha sala, bateu na porta, eu estava em reunião, ela não viu que eu estava em reunião, ela entrou e falou assim, seu Rafael do céu. Falei, o que foi? Ela falou assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma empresa que você chega e seu diretor te abraça. A pessoa pergunta como que você tá. Você tem noção que essa pessoa às vezes não recebe um abraço há muito tempo? Para isso ser algo tão diferente assim para ela? O que impressiona não é o comum, né? O que impressiona não é o comum. Então conhecer de pessoas eu acredito que é isso, é nos relacionar, entender o desejo do outro. Conhecer pessoas é um relacionamento, né? Você não conhece e casa com a pessoa no mesmo dia. Você conhece, aí você flerta, aí você descobre o nome, aí você chama para ir tomar um sorvete, aí você pega na mão, aí você namora, aí você beija, aí você casa, aí você tem filho. E eu acredito que não tem como você ser um bom gestor de pessoas, ser um bom líder se você realmente não amar pessoas, né? Não. Lembra que eu falei no começo? As máquinas te obedecem. Os líderes inspiram. O que a gente está fazendo para essa inspiração? Cara, é engraçado isso, porque eu sempre fui muito de lidar com muita gente, mas eu tinha pouca paciência para pessoas e pensava que da minha forma era a melhor forma possível e tal. E hoje as pessoas me perguntam muito. Tem gente que fala até que eu me acha muito máquina, né? Pela quantidade de trabalho que eu tenho, mas por incrível que pareça, eu acho minha vida tão leve. Eu acho minha vida que tem tanto problema, tanta responsabilidade de todas as áreas, de muita gente, de muito dinheiro, de muitos compromissos, de muita responsabilidade, mas eu amo viver e estar com pessoas. Eu acho que eu não conseguiria ser diferente. Eu fico pensando igual ontem mesmo, eu já arrumei um café da manhã 8 horas da manhã para juntar todo mundo e tal. E o povo, cara, você não precisa disso. Eu falei assim, mas é justamente por isso que eu faço. É porque eu não preciso. Porque se precisasse eu não faria com a vontade, com o amor que eu tenho, com o tesão que eu tenho de fazer a coisa. Eu faço justamente porque eu já passei dessa fase de precisar. Eu faço por amar e não por precisar. E eu acredito que não tem como ser diferente. E é muito bom que, pelo menos quem convive comigo e entende a minha forma, ele sabe que, cara, vai doer, mas é por amor. Eu não vou ser aquele amigo que vai dar tapinha nas suas costas para te ajudar a ir pro buraco que você mesmo está cavando, mas eu posso até te dar um murro, mas é para te desviar desse caminho, para que você possa ir para um caminho melhor. Tem mais alguma coisa que você queria pontuar? Não. Já tem 1 hora que nós estamos aqui, né? Conversa boa, né, cara? Passou rápido, né? Muito rápido. E por quê? Porque a gente está falando de algo que a gente gosta. Algo que a gente que realmente sente muita vontade de viver, né? De estar com isso. E eu vejo isso em você, né? Até pela sua função hoje. Eu vejo quanto você se envolve em assuntos e pontos que você não precisava estar. Você não precisava estar no lançamento, mas você vai para lá para estar e várias outras coisas. E eu acho que a gente só consegue realmente ser bom em algo quando a gente coloca a alma naquilo ali, quando a gente coloca amor à frente de dinheiro, à frente de ser reconhecido, quando é genuíno mesmo do nosso coração. Com certeza. E aí, Jorjão? Aquela, pra finalizar? Aquela braba? Será que ele vai saber responder? Será que ele estudou? Será?
Não deve ter pegado aí na vida aí, velho. Certo? Ele é motoqueiro, né? Motociclista. Motociclista. Desculpa. Esse cara que quando você vai indo pra Brasília, ele passa lá de você lá. 260. Ah, você não pode morrer não, que eu preciso de você vivo. Se você morrer, você não tem muita serventia pra mim mais, não. Rafael, você é diretor, empresário, pai de família. Pai de família, dupla sertaneja, eu não sabia nessa parte. Eu sabia. Que isso, hein? Então, logo você vai estar com essa frase escrita. Rafael, qual será a sua frase na capa da Forbes? Caraca. Você pensou que era na lápide? Não. Eu sei a frase que vai estar escrita na Forbes. Primeiro vai estar minha foto na Forbes e vai estar escrito assim, ó: eu cheguei até aqui com as pessoas que estavam ao meu lado. Não tem como chegar sem, né? Não tem como chegar sem. E tem gente que quer, né? E tem gente não que chega. acha que vai chegar. E não chega. Ninguém que construiu nada grandioso construiu sem pessoas. Ninguém. Não tem um prédio que você viu que é grandioso que foi feito sem pessoas. Não tem obra nenhuma que você veja que não seja construído sob pessoas. E o que eu gostaria de ser não é a pessoa que aparece por ter construído aquele prédio, mas a pessoa que ajudou as pessoas a entender o motivo dele ser construído. O que está por trás. O que está por trás. Eu sempre falo que o Guilherme de hoje, ele é a soma, subtração, a multiplicação e a divisão de todas as pessoas que passaram pela minha vida. E eu falo muito que, assim, eu tive muitos bons sócios. Sem fala mal de sócio, fala assim, cara, eu só tenho coisa boa pra falar dos meus sócios. Sabe por quê? Porque eu tive os sócios que eu mereci e eu só cheguei aqui graças a eles. Foi. É isso. Então, quem eu sou foi construído por todas essas pessoas que confiaram. Hoje, eu tenho uma equipe grande no mercado imobiliário. Posso dizer que é média, né? Mas foi graças ao Jorge ter confiado lá atrás. Entra aqui. Aí, mas já tem quantos? Não tem nenhum. Não. Tem o total de 0. Às vezes porque tinha um. Hoje eu tenho, né, várias obras. Mas por quê? Porque lá atrás uma pessoa confiou em mim, me permitindo comprar 25% de um lote junto com ele, que eu só tinha dinheiro de 25%. Se não fosse ele ter me permitido comprar 25%, talvez até hoje eu não teria nada. Nenhum, porque eu não teria me dado essa visão, essa oportunidade, eu entender do negócio, da dinâmica, como é que funcionava, de ter lucro. Talvez nem foi o preço em si, foi o valor que estava por trás daquela negociação. Com certeza. Exatamente. O dinheiro, daquele negócio. O dinheiro não compra. Não compra, não fazia diferença. Se ele quisesse, ele tinha comprado sozinho. Para um artista fazer o show, que é o trabalho dele, existe tantas pessoas para montar a estrutura, para preparar o evento, para contratar o artista, para montar o palco, para montar o som, para montar a luz. O artista só tem que ir para brilhar. Mas aquele espetáculo não acontece se for só o artista e a voz dele. Dificilmente acontece. Aí pode ser um voz e violão, mas não vai ser um espetáculo. Se a gente quer construir espetáculo, a gente tem que saber a importância das pessoas. Uau. Vou até anotar mais essa aqui. E é isso, meus queridos. Vou até anotar, peraí. Eu vou anotar depois. Duvido, eu ia esquecer. Quero te agradecer pelo seu tempo, pelo presente que você nos deu. Esses dias eu ouvi uma coisa tão simplória, mas tão valiosa. Sabe por que o presente chama presente? Presente chama presente? Não. Porque ele é um presente de Deus. Então você nos presenteou com a sua vida. Obrigado. Aqui, com o seu conhecimento. E o melhor do conhecimento é que quando ele é distribuído, quando ele é doado, quando ele é propagado, você não deixa de ter conhecimento, pelo contrário, você aumenta. Com certeza. Né? Quando a gente, vamos fazer uma troca de um objeto, eu te entrego, esqueci, me entrega, a gente voltou com, mas quando a gente
doa conhecimento, quando a gente transborda conhecimento, a gente volta muito mais cheio. E é Com isso. certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo presente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jorge. Não esqueçam de seguir o Rafael no Instagram. Qual que é mesmo? Rafa com PH, Rapa S Rios. Rapa PHS Rios. E de se inscrever, curtir, compartilhar nosso canal. Porque aí você vai estar valorizando o trabalho do Jefferson, que está aqui até uma hora dessa trabalhando para poder levar esse conhecimento de muito valor para você. Deus abençoe. E o Pautori. Bora pra cima. Bora! Cara, como que é o negócio?